O Brasil caminha para fechar 2025 com um dado explosivo que vem sendo pouco debatido. O país deve se tornar o maior gastador do mundo com juros da dívida pública quando se olha a proporção em relação ao PIB. Nenhuma outra nação paga tanto para manter sua dívida de pé. O motivo é uma combinação considerada perigosa por economistas internacionais. A dívida pública já é elevada e os juros seguem em níveis extremamente altos sob a gestão de Galípolo no Banco Central. O resultado é um custo bilionário que pressiona as contas públicas, reduz investimentos e coloca o Brasil em posição desconfortável diante do mercado global. Enquanto isso, o governo reage às críticas. Em discurso recente, o presidente Lula afirmou que os analistas econômicos erram repetidamente ao avaliar sua gestão. Segundo ele, o ano começou cercado de desconfiança e previsões negativas sobre crescimento, relação com o Congresso e desempenho da economia. A fala de Lula, porém, levanta uma pergunta que ecoa cada vez mais forte nos bastidores do poder, no mercado financeiro e nas ruas do país. Se o cenário traçado pelos analistas realmente não se confirmou, por que o Brasil caminha para ser o país que mais gasta com juros no mundo em relação ao seu próprio PIB? Quem está errado, afinal? A imprensa, os economistas ou o governo? Enquanto o discurso oficial tenta transmitir confiança, os números contam outra história. Uma história silenciosa, técnica, difícil de explicar em palanques, mas brutal quando chega na ponta. Juros recordes, dívida crescente, orçamento cada vez mais engessado, e um país que trabalha cada vez mais para pagar o passado, não para construir o futuro. A grande questão que ninguém responde com clareza é simples e ao mesmo tempo assustadora. Quem paga essa conta? É o governo? Ou é você? Toda vez que bilhões são drenados para o pagamento de juros, menos dinheiro sobra para saúde, educação, infraestrutura e segurança. Menos obras saem do papel. Menos empregos são gerados. Menos crescimento real acontece. O Brasil até pode crescer no discurso, mas cresce para quem? Lula insiste que o pessimismo foi exagerado. Mas será mesmo? O que explica então a explosão do custo da dívida? O que justifica um banco central mantendo juros tão elevados por tanto tempo? É responsabilidade fiscal ou é falta de controle? É estratégia ou é desespero? Nos bastidores, a pergunta que muitos evitam fazer começa a ganhar forma. O Brasil está andando para frente ou apenas girando em círculos enquanto se endivida mais? O governo aponta o dedo para o mercado. O mercado aponta o dedo para o governo. E no meio desse jogo de empurra, o país sangra lentamente. Cada décimo de ponto na taxa de juros representa bilhões arrancados do orçamento. Bilhões que poderiam virar estradas, hospitais, escolas e moradia. Mas viram juros. Lula afirma que as previsões negativas não se confirmaram. Mas previsões não pagam contas. O que paga contas são números reais. E os números mostram um país pressionado, observado com desconfiança por investidores internacionais e cada vez mais dependente de rolagem de dívida para sobreviver. Até quando isso é sustentável? Será que o governo perdeu o controle da narrativa econômica? Ou pior, será que perdeu o controle da economia? A tensão fiscal não é um detalhe técnico. É um alerta vermelho. Quando um país passa a gastar mais com juros do que com áreas essenciais, algo está profundamente errado. E quando o discurso político tenta minimizar isso, o risco se torna ainda maior. Lula diz que o Brasil começou o ano desacreditado e terminou melhor do que o esperado. Mas melhor para quem? Para o cidadão que sente o crédito caro, para o pequeno empresário sufocado pelos juros, para o jovem que não vê oportunidade, para a família que paga mais imposto e recebe menos serviço, ou melhor apenas para sustentar uma imagem. O drama se intensifica quando se observa o cenário internacional. Outros países reduzem juros, estimulam crescimento, atraem investimentos. O Brasil segue na contramão, pagando caro para convencer o mundo de que ainda é confiável. Mas confiança se constrói com previsibilidade, não com discursos. E aí surge a pergunta mais incômoda de todas. Lula está destruindo o Brasil, ou apenas administrando uma crise que já existia? Se a crise é herdada, por que ela se aprofunda? Se a gestão é eficiente, por que os juros continuam estratosféricos? Se a economia vai bem, por que o custo da dívida explode? Algo não fecha. A cada discurso otimista,
Os dados frios insistem em contradizer. A cada ataque à imprensa, os números aparecem como testemunhas silenciosas. E números não mentem. Eles apenas mostram. O suspense está justamente aí. O Brasil vive um momento decisivo, mas parece anestesiado por narrativas. Enquanto o governo briga com previsões do passado, o futuro vai sendo hipotecado. Quantos anos serão necessários para pagar essa conta? Quantas gerações carregarão esse peso? E quem será responsabilizado quando o limite chegar? Porque ele sempre chega. A história econômica mostra que países não quebram de repente. Eles se desgastam aos poucos. Primeiro vêm os juros altos, depois a perda de confiança. Em seguida, a fuga de investimentos. E quando se percebe, o espaço de manobra acabou. O Brasil ainda tem saída, mas o tempo está passando. E a pergunta que fica no ar é simples, direta e assustadora. O governo está conduzindo o país para um futuro sólido ou empurrando o problema para frente até que seja tarde demais? Lula diz que os críticos erraram. Mas, e se desta vez eles estiverem certos? E se o alerta que muitos ignoram hoje se transformar na crise que todos vão sentir amanhã? A história está cheia de exemplos de líderes que ignoraram sinais claros, acreditando que o discurso seria mais forte que a realidade. A Argentina fez isso. A Venezuela fez isso. A Grécia fez isso. Todos, em algum momento, disseram que os analistas exageravam, que a imprensa criava pânico, que o povo não precisava se preocupar. E o que veio depois não foi imediato. Veio aos poucos. Primeiro a desconfiança, depois o crédito caro, em seguida o investimento sumindo. E quando perceberam, o custo da dívida já havia engolido o futuro. O Brasil está realmente tão distante desses exemplos assim. Hoje, o país caminha para liderar um ranking nada simbólico, o de maior gasto com juros do mundo em proporção ao PIB. Não é opinião, não é narrativa, é matemática. É dinheiro que sai do orçamento antes mesmo de chegar à população. É um país que arrecada muito, mas entrega pouco, porque boa parte do que entra vai direto para o sistema financeiro. E aí surge a comparação inevitável. Enquanto países desenvolvidos usam juros como ferramenta temporária, o Brasil transforma juros em política permanente. Enquanto outras nações discutem crescimento, inovação e produtividade, aqui o debate gira em torno de como pagar a próxima parcela da dívida. Isso é normal. Lula afirma que o Brasil cresceu mais do que o previsto, mas crescer pagando juros recordes é como correr com uma âncora amarrada nos pés. Até dá para se mover, mas o esforço é muito maior e o desgaste é inevitável. Outros países crescem investindo em tecnologia, infraestrutura e capital humano. O Brasil cresce sustentando um sistema que consome recursos sem gerar retorno social proporcional. A comparação dói ainda mais quando se olha para dentro. O governo fala em justiça social, mas juros altos são o imposto mais cruel que existe. Eles não aparecem no contra-cheque, mas estão no preço do alimento, no financiamento da casa, no crédito do pequeno empresário, no cartão de crédito da família endividada. Quem mais sofre com juros altos não é o rico, é o pobre. Enquanto isso, o discurso político tenta deslocar o foco. O problema seria a imprensa, os analistas, o mercado. Sempre existe um vilão conveniente. Mas nenhum discurso reduz juros. Nenhuma narrativa paga dívida. Nenhuma crítica respondida em palanque resolve um desequilíbrio fiscal. A pergunta que fica é incômoda. O governo está governando para o presente ou empurrando o problema para o futuro? Comparações históricas mostram um padrão perigoso. Antes de grandes crises, quase sempre existe um período de negação. Os sinais aparecem, mas são relativizados. Os alertas surgem, mas são desacreditados. Até que um evento externo, uma crise internacional, uma queda de arrecadação ou uma fuga de capital, expõe tudo de uma vez. E quando isso acontece, não há discurso que segure. O Brasil ainda não chegou nesse ponto, mas está mais perto do que muitos admitem. A dívida cresce. Os juros consomem espaço. O orçamento fica cada vez mais engessado. E o governo tem menos margem para agir a cada ano que passa. Outros países aprenderam da pior forma que não existe almoço grátis na economia. Gastar mais do que se arrecada cobra seu preço. Manter juros altos por tempo demais cobra seu preço. Ignorar sinais cobra um preço ainda maior. A comparação com países emergentes é ainda mais cruel.
Nações que estavam atrás do Brasil hoje atraem mais investimento, têm crédito mais barato e crescem com mais estabilidade. Não porque são perfeitas, mas porque entenderam que confiança não se constrói com confronto constante, e sim com previsibilidade. O Brasil, por outro lado, parece viver em permanente tensão. Um dia o problema é o Banco Central, no outro é o mercado, depois é a imprensa, sempre alguém, menos a estrutura que gera o problema. E então surge a pergunta que muitos evitam fazer em voz alta. Lula está repetindo erros do passado, acreditando que o carisma e o discurso serão suficientes para segurar a economia. Comparar não é exagero, é prevenção. Ignorar comparações é repetir tragédias. O drama não está apenas nos números, mas no tempo. Cada ano de juros altos é um ano perdido em desenvolvimento. Cada bilhão pago em juros é um hospital que não é construído, uma escola que não é reformada, uma estrada que não sai do papel. E isso não aparece em discursos otimistas. Lula diz que os críticos erraram antes. Mas errar uma previsão não anula um alerta. Um alarme falso não significa que o prédio nunca vai pegar fogo. Significa apenas que daquela vez não aconteceu. E se a próxima não for falsa? O Brasil vive hoje um daqueles momentos silenciosos da história. Não há explosão, não há colapso visível. Apenas um desgaste constante, lento e profundo. É assim que crises grandes começam. Não com gritos, mas com negação. O suspense está no ar porque ninguém sabe quando o limite será alcançado. Só se sabe que ele existe. A pergunta final é direta. O Brasil está sendo conduzido com responsabilidade para um futuro sustentável ou está apenas adiando uma conta que virá maior, mais pesada e mais dolorosa? Essa resposta não virá dos discursos, virá do bolso do cidadão. Se você quer continuar acompanhando análises diretas, comparações reais e debates sem filtro sobre o futuro do Brasil, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.